Minha pátria é a língua portuguesa. É por isso que eu estou fazendo algumas gravações sobre a língua portuguesa. Hoje falaremos sobre o romantismo. Já falei sobre os Lusíadas, 10 aulas. Estilos e época da literatura, já falei sobre o trovadorismo, o renascimento, o barroco, o arcadismo. E agora estamos no século XIX, o romantismo. Eu sou o professor Jorge Miguel, professor de Direito Penal da Universidade Mackenzie, aposentado, e ainda chefe, procurador-chefe da Procuradoria Jurídica do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. O romantismo é fruto da Revolução Francesa. A Revolução Francesa que depõe a monarquia. A Revolução Francesa que faz com que D. João VI venha ao Brasil fugindo da invasão napoleônica. A Revolução Francesa que tira a elite do poder e procura colocar o povo no poder. O romantismo tem essa origem. Por isso, talvez nenhum movimento foi tão revolucionário como o romântico. O romântico e o moderno. Mas nós estamos no século XIX e o movimento foi revolucionário, no sentido de ser popular. A Revolução Francesa tirou a elite do poder e colocou o povo. A literatura abandona a elite e começa a falar com o povo. Uma coisa é entender um texto de Camões, complexo, às vezes difícil, invertido. Outra coisa é entender o que eu vou acabar de falar agora de Casimiro de Abreu. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. É simples. Então a Revolução Francesa, Victor Hugo, a Alemanha também, onde nasceu praticamente o romantismo, e depois a França e Portugal. Portugal inicia-se com Garrett, na obra Camões, ou seja, a vida romântica de Camões. No Brasil, nós temos Gonçalves de Magalhães, que com o poema Suspiros Poéticos e Saudades, inaugura o movimento romântico no Brasil. É sobre o romantismo que nós vamos falar hoje. Movimento para o qual eu vou escolher 4 aulas, só sobre o romantismo. Inscreva-se no nosso canal. Divulgue a língua portuguesa. A língua portuguesa também é sinônimo de soberania nacional. O limite da nossa pátria termina onde não se fala mais a língua portuguesa. E onde se fala a língua portuguesa nesse mundo são nossos irmãos de cultura, de tradição e de arte. Eu vou ler um poema de Laurindo Rabelo, romântico. Também estou usando aqui o processo dedutivo. Desculpe, estou usando o processo indutivo. Eu vou mostrar um poema romântico, vou ver as características desse poema romântico, anunciá-los, e, feito isso, vocês terão, então, o conhecimento do que é um poema romântico. Laurindo Rabelo é o autor do poema. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1826 e também morre no Rio de Janeiro em 64. Viveu pouco tempo, viveu 38 anos. Tem uma origem muito humilde e se formou em medicina. Aparentemente paradoxal, a origem humilde e a formação em medicina. Só que ele fez o Seminário São José no Rio de Janeiro. Era muito comum no passado, e talvez hoje um pouco, aquele que não tinha
recursos suficientes para pagar uma universidade ou para fazer um curso normal, colegial, dada a sua origem humilde, fazia o seminário. Não que ele estivesse enganando a instituição da igreja, não. A igreja também sabia disso. De cada 100 alunos, sabia que pelo menos alguns deles, talvez uma dúzia, é que poderiam se ordenar sacerdote. Ninguém enganou ninguém. A igreja prestava um grande serviço cultural, dando conhecimento mesmo àqueles que não fossem sacerdotes, e as pessoas humildes, que não podiam pagar os seus estudos, direto ou indiretamente, faziam seminário. Há na história do Brasil um caso importante. Juscelino Kubitschek, família humilde, mãe viúva, havia de estudar e fez na época chamado primário, ginásio e colégio, no seminário. É o que fez também Laurindo Rabelo. Não que o futuro presidente quis enganar a igreja, longe disso. A igreja sabia que os humildes precisavam de proteção. Forma-se em medicina. Ele tinha um jeito, a postura física de magro, desengonçado, foi apelidado de poeta lagartixa. Um pouquinho de bullying em cima do nosso poeta fez terminar o curso de medicina na Bahia e inaugura uma poesia romântica, peculiar, ingressa no corpo de saúde do Exército, leciona geografia português no Exército, tem uma vida boêmia e goza de grande popularidade entre aqueles que gostam de poesia satírica, humorística. Morreu aos 38 anos, como eu falei. Ingressou na segunda fase do movimento romântico, chamado byroniano. A primeira fase do movimento é nacionalista, os autores que falam da pátria. Gonçalves Dias, por exemplo. A segunda, aqueles metidos na boêmia, na tragédia, no escapismo da vida, no mistério, na noite, byroniano, imitando o poeta Byron. E a terceira fase, aqueles que imitam Victor Hugo, a poesia de declamações, de exaltação, de reforma, como, por exemplo, Castro Alves. Laurindo Rabelo é patrono da cadeira número 26 da Academia Brasileira de Letras e ocupou a cadeira 2 da Academia Brasileira de Médicos Escritores. Uma poesia, então, de Laurindo Rabelo. Adeus ao mundo. A morte é dura, porém longe da pátria é dupla morte. Desgraçado do mísero que expira longe dos seus, que molha a língua seca pelo fogo da febre, em caldo estranho. Que vigílias e amor não tem consigo, nem palavras amigas que lhe adoce o tédio dos remédios, nem um seio palpitante de cuidados, onde descanse a lânguida cabeça. Feliz o que no arfar da ânsia extrema de desvelada irmã, piedoso lenço úmido de saudades, vem limpar-lhe as frias bagas dos sinais suores. Feliz o que repete a extrema prece ensinada por ela e beijar pode o lenho do Senhor nas mãos maternas. Já sinto da geada dos sepulcros o pavoroso frio enregelar-me. A campa vejo aberta e já no fundo um esqueleto em pé vejo acenar-me. Entremos. Deve haver nesses lugares mudanças graves na mundana sorte. Quem sempre a morte achou no lar da vida, deve a vida encontrar no lar da morte.
permita ajudá-los a interpretar o texto e retirar as características românticas que ele encerra. Primeiro, reação contra o classicismo. Olha, senhores, observa, a morte é dura. Não tem a mesma quantidade de versos do segundo, porém longe da pátria é dupla morte. Vejo a última estrofe, Jacinto da geada dos sepulcros, é um verso menor. Observa a rima, vamos ver se nós encontramos alguma rima. Dura, morte, expira, seca, estranho, consigo, a dó, sem seio, cuidados, cabeça, nenhuma rima. Pode aparecer alguma por aí perdida, mas nenhuma rima. São rimas eventuais. O que está fazendo o autor? Quebrando o rigor clássico. No passado, até o arcadismo, quem lia Camões ou relia Camões estava lendo todas as poesias até o século XVIII, até o final do século XVIII. Era a poesia da imitação. Agora é a poesia da criatividade. Ele rompe com as regras poéticas do passado. Então, reação contra o classicismo. Transplante integral do ego, do eu. Numa poesia, eu posso falar do ele, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, estou falando do ele. Linguagem referencial. Mas posso falar do tu, tentando mudar-lhe o pensamento, a cultura. Vote em determinado candidato. Beba determinada bebida. Aí é uma frase apelativa, mas a frase pode cuidar do eu. E o poeta, como narcisista, olha para o espelho e se vê, o eu. A poesia está tomada não do referencial, nem do apelativo, do eu. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto, o poento caminheiro. Eu. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Eu. A morte é dura, porém longe da pátria, é dupla morte, e eu morrerei, e eu encontrarei vida no túmulo. Isso é transplante integral do ego. O sentimentalismo é exagerado. Amor à natureza, que não encontramos nesse trecho que eu li, mas está em quase todas as poesias românticas, principalmente da primeira fase nacionalista e segunda fase. A natureza para o Árcade era pastoril, campestre, bucólica, era um paraíso terrestre. Para o romântico, há uma osmose entre a natureza e seus elementos psicológicos. Ele se integra na natureza. A natureza e ele falam a mesma língua. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, e se falar da natureza, a natureza vai integrar sua vida. Os Árcades preferem a natureza na primavera e no verão. Os românticos preferem a natureza no outono e no inverno. Está mais coerente, está mais em concerto com seu estado psicológico, principalmente os byronianos da segunda fase. Renascimento da Idade Média. O Renascimento do século XVI volta à Grécia e Roma. O arcadismo volta ao Renascimento camoniano. E agora os românticos voltam para a Idade Média. Madame Stael fala isso no prefácio do Gênio do Cristianismo. É renascer tudo aquilo que a Idade Média tem de ingênuo, de maravilhoso, de religioso, inclusive. A religião pura que se imaginava na Idade Média, sem ainda a divisão da Contra-Reforma e da Reforma e da Contra-Reforma. O lirismo, o ilogismo, não há lógica no que se diz. Quem sempre
a morte encontrou no lar da vida, deve a vida encontrar no lar da morte. Ilógico. Senso de mistério, morte, vida noturna, místico, subjetismo e sonho, exagero. A morte é dura, porém longe da pátria, é dupla morte. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, exagero na exaltação. Reformismo, como quer Castro Alves. E é infâmia demais da etérea praga levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta de teus mares. Reforma? Reforma política contra a escravidão? Nacionalismo? Já disse, minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Idealismo da mulher, a mulher irmã, a mulher mãe, a mulher namorada. Veja, feliz aquele que a quem não cercam nesses momentos acerbos, indiferentes olhos sem pranto, que na mão gelada, santa, macia destra da amizade, num aperto de dor, prende-lhe a vida. Ou seja, infeliz aquele que não tem alguém do seu lado, a mãe, a irmã, a namorada, para amenizar o último dia de sua vida. Idealização da mulher. Ninguém como os românticos idealizar a mulher. Victor Hugo, França, numa tradução livre. O homem é a mais elevado das criaturas, a mulher o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem é o pássaro que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é conquistar o espaço. Cantar é conquistar as almas. Enfim, quando o homem estiver no fim do mundo, a mulher estará no começo dos céus. Idealização da mulher. Gosto pelo noturno. Veja o que nos fala Alexandre Herculano. Porque te havia eu de te amar, ó sol, se tu és o inimigo dos sonhos, do imaginar, se tu nos chamas à realidade, e a realidade é tão triste. Essas são as características românticas e iniciei o texto com Laurindo Rabelo. Vamos ver mais um poeta, só para demonstrar nesta aula o movimento romântico. Gonçalves Dias, um grande poeta nacional da primeira fase, teve grande inspiração para descrever os índios brasileiros antes do contato com a civilização branca. É o primeiro grande poeta nacional, então, lírico, indianista, medievalista, trazia no sangue a índole das três raças. Era descendente de negro, índio e branco europeu. Isso impediu o casamento com Ana Amélia Ferreira do Vale, o preconceito racial na época, a quem dedicou uma poesia também. Morreu de amores por ela e nunca teve sucesso no amor. Nasceu em 1823, em Caxias. Não é bem Caxias, nos arredores de Caxias, no Rio de Janeiro. E morreu em 1864, num naufrágio
de um navio quando estava vindo da Europa e chegando ao Maranhão. Gonçalves Dias foi um dos únicos brasileiros que eu conheço que leu tudo que falaram dele depois da morte, porque na Europa correu um boato que ele havia morrido no Brasil. E os jornais comentaram a morte do grande poeta. E ele, em Lisboa, leu o comentário que fizeram dele, morto, embora estivesse vivo. Estudou direito em Coimbra, no Maranhão advoga, conhece no Maranhão a sua namorada, muda-se para o Rio de Janeiro, vai lecionar na escola Dom Pedro II, colégio famoso hoje, na época, lecionou português, história, geografia. É um grande poeta nacional, Gonçalves Dias. Um poema dele só, um trecho de um poema. Poema Se morre de amor. Amor é vida, é ter constantemente alma, sentidos, coração abertos ao grande, ao belo. É ser capaz de extremos, de altas virtudes até capaz de crimes. Compreender o infinito, a imensidade e a natureza e Deus. Gostar dos campos, daves, flores, murmúrios solitários, buscar tristeza, a soledade, o ermo, e ter o coração em riso e festa. E a branca festa, ao riso da nossa alma, fontes de pranto intercalar sem custo. Conhecer o prazer e a desventura no mesmo tempo, e ser no mesmo ponto o ditoso, o misérrimo dos entes. Isto é amor, e desse amor se morre. Observa que o autor não fez rima. Se aparecer alguma daí, é sem propósito, é eventual. Abertos, extremos, crimes, imensidade, campo, solidão, não há rima. É uma revolta contra a técnica renascentista, clássica, homérica, ou mesmo da Eneida de Virgílio. É uma revolta contra a imitação que é contra a arte. A arte é criadora, a arte cria, e por conseguinte não pode imitar os antigos. É preciso libertação. No campo político, a Revolução Francesa fez isso, e agora é hora da arte acompanhar a revolução, trazendo a arte ao gosto do povo. O povo está no poder, essa é a ideia da Revolução Francesa. Amor é vida, é ter constantemente alma, sentido, coração aberto ao grande, ao belo, é ser capaz de extremos, de altas virtudes, até capaz de crimes. Ilógico. Senso de mistério está presente no texto. A religiosidade está presente no texto. A evasão, a fuga está presente no texto. Isto é amor, e deste amor se morre. A integração total do ego está presente no texto. É ele, é o amor dele, é com ele que ele está falando, se expondo. A idealização da mulher. Esse amor aqui é a mulher. Não é o amor aos filhos, nem aos pais, nem aos avós. Esse amor é amor à mulher, a mesma mulher de Victor Hugo. E os paradoxos no texto são eloquentes, o ilogismo. Veja lá, buscar tristeza, soledade e ter o coração em riso e festa, e a branca festa, o riso de nossa alma, fontes de pranto intercalar sem custo, quer dizer, colocar o choro, as lágrimas entre a alegria. Conhecer o prazer e a desventura, antítese, e no mesmo tempo ser o mais feliz dos homens, o ditoso, e o misérrimo, e o mais infeliz. Este é amor, e desse amor se morre. Agora então, é fácil mostrar as características românticas em contraste com o arcadismo do século passado.
século passado, século XVIII. E agora, o romantismo, século XIX. Depois da leitura desses dois poemas, e antes que eu dê o último poema neste vídeo, vamos fazer o contraste. O que nós acabamos de ver? O que nós deduzimos? Que no século XVIII, predomínio da razão, da inteligência, agora é o coração, a sensibilidade. No passado, temos pagãos e gregos latinos. Agora, temos cristãos e nacionais. No passado, volta a cultura greco-latina. E agora, retorno ao medievalismo. No passado, a arte é aristocrática. E agora a arte é feita para o povo. No passado, imitação de imitação. E agora, originalidade. Rigor formal no passado. E agora, liberdade criadora. O geral, o universal, o particular, o individual. O heroísmo, a melancolia. A mitologia, o cristianismo. O universo é ele. O universo sou eu. Prevalecem a sinédoque e a metonímia, figuras clássicas em que eu tomo parte pelo todo. Ao invés de dizer em Biraque, asas tontas de luz cortando o firmamento, asas é o pássaro, isso é uma sinédoque, uma metonímia. Agora é metáfora, é mais emotiva, é mais... e tem mais imaginação. A comparação entre dois elementos. Expressão do perfeito e do sereno, expressão do irracional e exuberante. Isso é romântico. Mais um poeta, Fagundes Varela. Quem visita a Faculdade de Direito São Francisco, em São Paulo, vai encontrar 3 portas e em cima o nome dos 3 grandes poetas, cada um em uma porta de entrada. Castro Alves, Álvares de Azevedo e Fagundes Varela. Porque os 3 estudaram na gloriosa Faculdade de Direito de São Paulo. Fagundes Varela nasceu em 1841, em Rio Claro, Rio de Janeiro. E morreu em Niterói em 1875. Ele é filho de um juiz de direito. E por ser filho de um juiz de direito, teve uma vida nômade, tal qual a vida de um juiz de direito, principalmente na época, que tinha que distribuir justiça em várias cidades. Aos 18 anos, ingressa na Faculdade de Direito de São Paulo. Casa-se e lhe nasce o filho Emiliano. Deixa a esposa em São Paulo e vai estudar em Recife, continuar seus estudos em Recife. Morre-lhe a mulher em São Paulo, volta para São Paulo, ingressa na faculdade novamente, casa-se novamente, muda-se depois para Niterói e sempre bebendo exageradamente, por overdose, morre em 1875, em Niterói. Ele buscava no álcool lenitivo para os seus males. O filho Emiliano morreu no dia 11 de dezembro de 1863, logo depois do nascimento, um pouco depois do nascimento. E essa morte do filho lhe deu um poema chamado O Cântico do Calvário, que eu vou ler para vocês, 2 estrofes. À memória de meu filho, morto a 11 de dezembro de 1863. Eras na vida a pomba predileta que sob o mar de angústia conduzia o ramo da esperança.
Eras a estrela que entre as névoas do inverno apontava o caminho ao pergureiro. Eras a messe de um dourado estio. Eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. No entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Testo, caíste. Crença, já não vives. Tu dormes no infinito seio do Criador dos seres. Tu me falas na voz dos ventos, no chorar das aves, talvez das ondas no respiro flébil. Tu me contemplas lá do céu, quem sabe, no vulto solitário de uma estrela, e são teus raios que o meu estro aquecem. Pois bem, mostra-me as voltas do caminho, brilhe e fulgura no azulado manto, mas não te arrojes, lágrimas da noite, nas ondas nebulosas do ocidente. Brilhe e fulgura, quando a morte fria sobre mim sacudir o pó das asas, escada de Jacó serão teus raios, por onde azinha subirá minha alma. Amor, eras na vida pomba predileta que sobre o mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Olha que imagem romântica. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pergureiro, ao pastor. Ao pergureiro. Eras a messe, a colheita, a ceifa de um dourado estio, de um verão dourado, iluminado pelo sol. Eras a colheita desse verão. Eras o idílio, quer dizer, um pequeno poema de amor. Eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. No entanto, pomba, aquela pomba que ele disse no início, varou-te a flecha do destino. Astro, aquela estrela que ele falou lá em cima, engoliu-te o temporal do norte. Teto, minha casa, que é a desgraça de tudo quando cai, teto caíste, e crença já não vives. O árabe, quando quer lançar uma desgraça sobre alguém, diz em árabe que a casa caia sobre sua cabeça. É isso que ele está dizendo. Teto caíste, crença já não vives. Tu dormes no infinito seio do Criador dos seres. É uma perífrase. Seio do Criador dos seres. Deus, no seio de Deus. Tu me falas na voz dos ventos. Olha que imagem linda, romântica, no chorar das aves. Talvez das ondas no respiro flébil, ou seja, flébil é lacrimoso, plangente. Então, talvez no respiro plangente das ondas, as ondas do mar, quando respiram, então as lágrimas no respiro, como as ondas do mar, no vulto solitário de uma estrela, e teus raios no meu estro aquecem. Estro é um engenho poético, é uma inspiração. E na ordem direta, e são teus raios que aquecem meu estro, o meu engenho poético. Pois bem, mostra-me as voltas do caminho. Tu foste ao céu? Mostra-me as voltas do caminho, os contornos para eu chegar ao céu. Mostre-me o caminho. Mostre esses contornos. Brilhe e fulgura no azulado manto. Lá em cima, brilhe e fulgura. Mas não te arrojes, lágrima da noite, nas ondas nebulosas do ocidente. Não te arrojes como a água no mar. Não se lance desta maneira, lágrima da noite, a lagriminha da noite que é por tua causa. Onde? Nas nebulosas ondas do ocidente, onde o sol se põe,
Não deixe ofuscar esses raios. Pelo contrário, brilhe e fulgura. Quando a morte fria sobre mim sacudir o pó das asas, e eu interpreto, quando a morte fria sobre mim sacudir as asas pelo pó dela, escada de Jacó serão teus raios. Escada de Jacó, uma passagem bíblica em que Jacó contempla uma escada que o leva até o céu. Escada de Jacó serão teus raios, por onde azinha, quer dizer, rapidamente, subirá minha alma. Fagundes Varela, embora byroniano, boêmia, álcool, vida noturna, e morre, moço ainda, como seus colegas Álvaro Azevedo, Castro Alves, Casimiro de Abreu, não deixa de ter uma característica condoreira, a terceira fase, a poesia declamatória, igual de Vitor Hugo, é para declamar, poesia de palanque, poesia política, como a de Castro Alves, Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis da lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Poesia declamatória, poesia de palanque, poesia teatral. Para encerrar, ouça outra vez a poesia condoreira, também de Fagundes Varela. Eras na vida a pomba predileta que sobre o mar de angústia conduzias o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava apontando o caminho ao pergoreiro. Eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino, astro, engoliu-te o temporal do norte, teto, caíste, crença, já não vives. A minha língua é a minha pátria. A minha pátria é a língua portuguesa. Inscreva-se no meu canal. Divulgue o idioma nacional. Obrigado.